Oi, pessoal! Bom, hoje na nossa aula de História 2, a gente vai falar sobre a economia e a sociedade do Segundo Reinado. A gente vai ver que esse período da família real aqui no Brasil deu-se início com a questão da cultura da cana-de-açúcar e agora o início do café, sendo que veio ter o seu apogeu principalmente no Segundo Reinado. Bora lá? O café é conhecido como o herói nacional. Por quê, professora? Porque a bebida que se tem aqui é a mesma bebida que os europeus estão consumindo, que os norte-americanos estão consumindo, ou seja, é uma bebida de luxo que é levada para fora e que o Brasil possui um solo e um clima para a produção da tal bebida. Bom, essa plantação de café, ela seguia o modelo de plantation. O que é plantation? Primeira coisa é uma grande propriedade, um latifúndio. A mão de obra é escrava. É uma monocultura, ou seja, eu vou me especializar somente na cultura do café. E o objetivo de tudo isso é para quê? Para abastecer o mercado externo, ou seja, para exportação. Portanto, a economia é voltada para exportação, principal destino do produto é para os consumidores, tanto europeus quanto americanos. Bom, mas como que se deu essa produção de café? Essas grandes plantações de café começaram no Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A região era perfeita para a cafeicultura, pois era abundante em terras e tinha um clima favorável. E é o solo terra roxa, que é um dos solos mais férteis que tem, que abrange essa região. A exploração intensiva ocasionou o desgaste do solo, deixando as áreas cultivadas sem utilidade ou destinadas a pequenas plantações. Os instrumentos utilizados eram rudimentares, como enxada, foice, força de trabalho, então vinham escravos que colhiam o café manualmente. Somado a essas dificuldades, cafeicultores enfrentavam a escassez de mão de obra devido à lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravos no país. Bora entender. A gente sabe que o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. Sim. Logo, consequentemente, o Brasil se tornou aquele que mais comprava mão de obra escrava do mundo. Sim. Quando a Inglaterra instituiu essa lei Eusébio de Queiroz, onde proibia a questão do tráfico negreiro internacionalmente, ou seja, que esses navios saíssem do continente africano e chegassem no Brasil. Agora o Brasil só podia lidar com a mão de obra que já tinha, que não era o suficiente para isso. E a gente vai ver um pouco nas consequências dessa lei. Os fatores que proporcionaram o desenvolvimento, essa questão do café principalmente ficou na questão do oeste paulista, por causa do clima, do solo, a transferência da capital na produção do açúcar e algodão que estava baixa, uso de máquinas e melhores técnicas e a substituição de mão de obra escrava pela mão de obra livre. Quando essa mão de obra começou a decair, começou a não ter mais escravos aqui no Brasil, pegaram esse dinheiro e começaram a investir em infraestrutura, em mão de obra livre, em bancos, em uma série de questões para poder melhorar o Brasil. Bom, com isso começam essas primeiras leis abolicionistas. A gente tem Visconde do Rio Branco, que ele é o idealizador da lei do ventre livre e declara livre o ventre do escravo, porém com uma indenização ao senhor. Permitia que o pequeno liberto trabalhasse para pagar suas estadias até os 18 anos. Então, gente, é uma lei assim, muito entre aspas. Não é a partir que o bebê nasceu vai ser livre, não. Esse jovem vai ter que trabalhar até pelo menos os 18 anos para poder pagar a estadia dele, dos seus pais, enfim. A gente vai ver que esse processo de emancipação ou de libertação da mão de obra negra, ele foi gradativo. Não foi algo que ocorreu da noite para o dia. E lembrando que essa questão da libertação desses escravos teve muita influência inglesa. A Inglaterra estava no auge da primeira revolução industrial. Então, para ela, não era interessante mais que os países do mundo trabalhassem no meio agrário, com agricultura e principalmente com mão de obra escrava, porque isso não facilitava o sistema capitalista de venda de produtos que as indústrias necessitavam. Assim sendo, nós tivemos o domínio da escravidão, o declínio da escravidão e, sim, uma mãozinha inglesa, como eu falei anteriormente. A Inglaterra exigia fazia tempo que o império acabasse de vez com a escravidão, visto que o escravo não é um consumidor.
Então, Dom Pedro II queria que a escravidão acabasse de maneira lenta e gradual, para que os senhores não percebessem que a mão de obra havia se tornado tornado-se escrava, passasse de mão de obra escrava para mão de obra livre. O que acontece? Dom Pedro II ele precisava manter a média dele com os ingleses, mas também ele não podia se queimar com os grandes barões de café brasileiro. Então ele permitiu essa lenta e gradual. Aí você pensa, professora, então nada disso foi para favorecer o escravo? Não. Desde sempre nada disso foi para favorecer o escravo. Por quê? Era tudo bastava a respeito de interesses. O interesse das grandes potências era o interesse inglês, depois foi o interesse do monarca, Dom Pedro. E aí, de fato, o Brasil ele foi dançando conforme a música. Os membros do Partido Republicano de São Paulo eram caifás, libertadores de escravos, e patrocinavam fugas e quilombos, fazendo oposição ao império. O que acontece? Uma parte desses membros desse Partido Republicano, eles ajudavam esses escravos a fugir. Por quê, professora? Porque eles eram bons? Não, para ir contra principalmente a Dom Pedro II, porque eles estavam insatisfeitos com esse monarca. Não porque eram bons ou queriam ajudar. Bom, e aí algumas leis que foram colocadas que entraram de maneira gradativa no Brasil. Em 1831, Leis para Inglês Ver, de Dom Pedro II, assinava uma série de leis que declaravam ilegal o tráfico de negros. No entanto, essas leis não são seguidas. O que acontece? É lei literalmente para que os ingleses vissem que Dom Pedro estava fazendo algo, mas sendo que algumas foram seguidas, outros não. Outros começaram a perder o interesse por esse escravo africano. Já em 1844 surgiu a Tarifa Alves Branco, que incentiva a industrialização no Brasil ao acabar com os privilégios alfandegários da Inglaterra. A tarifa, na verdade, queria aumentar a arrecadação de impostos, mas teve o efeito colateral crescimento industrial. Pessoal, não era interesse do Brasil inicialmente ser maior, melhor do que os ingleses. Claro que eles queriam se industrializar, porque toda a Europa já era industrializada. E aí, com essa tarifa, houve um crescimento absurdo da indústria brasileira e concentrou-se principalmente em São Paulo, já que esses grandes cafeicultores tinham acumulado bastante capital. Em 1845, Bill Albert, lei inglesa que previa o confisco de navios negreiros e de sua carga. A Inglaterra pressionava cada vez mais o Brasil. Professora, por que toda essa pressão em cima do Brasil? Porque o Brasil era o destino de praticamente a maioria dessas exportações de tráficos negreiros. E em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, como eu falei para vocês, que acabava definitivamente com esse tráfico, não podia mais navio sair de um continente para o outro levando mão de obra escrava. E aí também surge a questão das leis de terra, em 1850, que o acesso à terra só pode ser feito pela compra do título de propriedade, afastando os pobres e negros da terra. Porque muitos desses negros que conseguiam sua alforria através do trabalho ou através do benefício de uma dessas leis, o que acontece? Nem trabalhar com a terra eles podiam. Então eles passam a ir para cidades e morar nos lugares marginalizados, os locais que as pessoas não queriam, os locais que ficam ao redor da cidade, que possuem um relevo instável. Bom, em 1871 surge a Lei do Barão do Rio Branco, ou seja, a Lei do Ventre Livre, que eu falei anteriormente, que deixa livre o filho do ventre escravo a partir da promulgação da lei. Em tese, o pequeno negro é livre, mas como não tem como se manter, deve prestar serviço ao seu senhor até a maioridade. Essa criança é livre? Mas ela vai para onde? Vai comer o quê? Vai morar com quem? Então ela trabalha de escrava até os 18 anos. Quando vai fazer o quê? Vai ser expulso e vai ter que procurar alguma coisa para fazer, infelizmente. Em 1885 surge a Lei Saraiva, ou Lei dos Sexagenários, que declarava livres os escravos com mais de 65 anos e que desobrigava o senhor a manter um escravo que não podia trabalhar. Gente, todas essas leis vão beneficiar os senhores, porque poucos chegavam até 65 anos. E quando chegavam, não tinham mais condições de nada. Então, esse senhor ele era desobrigado a ficar com esse escravo. Sendo que esse escravo agora teria que procurar um lugar para morar e algo para viver, já nessa idade. Ou seja, não faz sentido. Eles descartavam essa mão de obra. Essa mão de obra não favoreceu negro nenhum. E aí, em 1888, surge a Lei Áurea,
que é assinada e declara todos os escravos livres. A Lei Áurea aumentou a crise do Segundo Reinado, na medida que os fazendeiros do Vale do Paraíba ficavam do dia para a noite sem mão de obra e deixavam de apoiar o emprego. Pessoal, essa Lei Áurea é bastante complicado falar. Por quê? Porque da noite para o dia os escravos não tinham mais um trabalho, não tinham mais como comer e nem onde morar. E assim também, da noite para o dia, essas grandes fazendas não podiam mais ficar com escravos, não podiam mais ter uma mão de obra, teria que parar toda a sua produção. Bom, o que a gente fala a respeito disso? Voltando um pouco com essas leis de terras, ela determinava a regularização de todas as terras ilegais. Caso contrário, estas pertenceriam ao Estado. Sua aquisição era somente através da compra, não podia ser mais dado, emprestado, uma porção de terra. Para legalizar suas terras, os proprietários eles tinham gastos com a demarcação e registro, e muitas vezes esse capital era escasso. O objetivo era a regulamentação e fiscalização e valorização da terra, privilegiando a elite fundiária. As consequências foi restrição, nem todos vão ter acesso, claro que vai concentrar, gerar latifúndios, reafirmar o modelo agroexportador, ou seja, só é dono quem quer exportar, só quem tem é quem pode ter uma produção, uma grande demanda, e a falta de gêneros alimentícios básicos. O que acontece? Nesse período não podia-se mais ter aqueles pequenos agricultores ou escravos livres para poder ter uma porção de terra. Logo, vai se concentrar nos grandes latifundiários e vai faltar o básico. Então, começa a ter uma crise de abastecimento na alimentação nesse segundo reinado. Outra coisa também relacionada à mão de obra. Como vimos, o escravo ele era integrante do modelo de plantation, que eu falei anteriormente. E por isso é muito importante para a cafeicultura. Nesse momento, o Brasil ele sofreu uma pressão da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro e a Lei Eusébio de Queiroz foi decretada com esse objetivo. Sem escravos para comprar, como ficou a produção de café? Bom, agora esses cafeicultores eles tinham duas alternativas. Comprar escravos de outras regiões, como no Nordeste, que tinha bastante, devido à questão até mesmo da decadência do ciclo do açúcar, e também atrair mão de obra externa. A segunda opção foi a mais interessante, pois não compensava pagar o preço do escravo. O que acontece? Não é que não compensasse pagar o preço para se manter um escravo, mas é porque não havia interesse agora desses cafeicultores. Foi uma mão de obra que eles trouxeram para cá, depois eles inutilizaram tudo. Não queriam agora pagar salário para que esses escravos de fato tivessem uma mão de obra assalariada. E como o Brasil estava crescendo, o Brasil estava em desenvolvimento, o Brasil estava cada vez mais tomando destaque, principalmente industrial. Agora já havia ferrovias para exportar o produto. Aí o que acontece? Eles começaram a subsidiar a vinda desses imigrantes europeus. O que acontece? Eles agora tinham um objetivo, como o Brasil estava crescendo, se tornando nobre, tinha muito dinheiro, de fazer um branqueamento da população. Pasmem, sim. Eles agora queriam dar uma nova cara para o Brasil, queriam que o Brasil se tornasse mais branco. Então começaram a trazer imigrantes europeus que vinham fugindo da fome, de guerra, de conflito, alguma coisa do tipo, para trabalhar. Eles pagavam tudo para essa pessoa vir para o Brasil. Então como que essa mão de obra fica na cara? Não faz sentido. Então os primeiros imigrantes eles vieram de Portugal, Alemanha e Suíça para São Paulo, Campinas. Sobre a condição de parceiros. A parceria era um contrato entre o cafeicultor e o trabalhador, oferecendo a este um lote de terra para o cultivo e, em troca, o pagamento com parte da produção. Aos poucos, a mão de obra ela foi substituída da escrava para livre. E o fazendeiro teve vantagens, pois não tinha nenhuma obrigação com os colonos. Alimentação, moradia, vestuário, viagem e outros. O que acontece? Como eles pagavam um salário, eles não tinham que dar nada disso. Mas ainda assim para o imigrante era algo rentável porque o Brasil era um país em crescimento. Logo a mão de obra, a remuneração não era tão baixa assim. E aí a gente começa a ver algumas mudanças. O sucesso do novo produto provocou muitas mudanças na sociedade, na economia e na política. Então houve desenvolvimento de ferrovias, o transporte de café ficava cada vez mais rápido, logo mais barato. O incentivo à indústria por parte do capital que era investido, era injetado nessa indústria. E imigrantes, para resolver a falta da mão de obra, incentivou-se a vinda de europeus para trabalhar nas lavouras. Esses imigrantes eles vieram trabalhar nas fazendas de café e depois passaram a trabalhar nas fábricas.
houve o centro econômico, ele foi deslocado do Nordeste açucareiro para a região Sudeste, agora cafeeira. E o surgimento das cidades. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas começaram a sair do campo devido a essa questão de lei de terras e outros fatores, e agora elas vinham de fato para a cidade, para morar, para ter melhores condições de vida, para ter uma mão de obra nessas indústrias, e a mão de obra passa a ser assalariada, abolindo completamente o trabalho escravo aqui no Brasil. E aí fica essa pergunta: a abolição realmente acabou com a escravidão? Despreparados para a vida livre, sem formação, sem instrução e discriminados pela sua cor, os negros acabaram por fazer os mesmos ofícios que faziam quando eram escravos. A lei não trouxe a liberdade sonhada. Pessoal, essa lei não ampliou nada, apenas os descartou. A gente vê essa lei áurea não como uma lei de crescimento, de humanização, de igualdade, mas foi uma lei de descarte. Por quê? Porque essa lei ela não trouxe nenhuma liberdade física, intelectual e nem dignidade a esse homem negro. Pelo contrário, o rejeitou, o jogou para as regiões marginalizadas, e aí aumentou a questão da violência, já que esses negros não tinham trabalho, aumentou a questão do trabalho informal, muitos começaram a vender produtos para tentar sobreviver, como você vê aí esse homem fazendo cestos para tentar vender, para ganhar assim a vida. E com isso, a herança que o mundo inteiro já tinha, com o negro já era grande, desde o período do colonialismo da África, do neocolonialismo, ela passa a aumentar quando o mundo inteiro passa a comprar escravos através desses grandes navios negreiros que vinham carregados de mão de obra, e depois o mundo inteiro decide descartar sem ao menos dar uma possibilidade, dar uma instrução para que essa mão de obra pudesse ser aproveitada e essa pessoa pudesse ter uma dignidade, ok? Bom, nós ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua.